Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Hoje, infelizmente, para não falar do jogo do Flamengo, porque não está tendo jogo, data FIFA, mas para falar da notícia que saiu hoje, a questão do racismo, o presidente da Conmebol respondendo a Leila Pereira, que é uma mala sem alça, né? Que a Leila Pereira falou que sugeriu que os times do Brasil poderiam jogar pela CONCACAF, ao invés de disputar a Libertadores, devido aos vários casos de racismo que os brasileiros, tanto jogadores quanto torcedores, sofrem quando tem jogo, né, fora do Brasil, aqui na América do Sul. Isso é um fato triste, repugnante, a questão do racismo. Eu não vou entrar no mérito, porque não é possível que ninguém que está me ouvindo concorde com o racismo ou ache que seja mimimi o racismo. Isso é um ponto. O racismo é uma coisa nefasta, triste, deplorável e que deve ser combatida. Infelizmente, ainda as pessoas reclamam, os clubes protestam, mas até hoje, falando especificamente do futebol, nunca se teve uma punição exemplar. Então, essa questão de racismo que envolveu recentemente agora, por causa do sorteio da Libertadores, o BAP deu 2 bolas fora. A primeira foi quando foi entrevistado lá, onde foi o sorteio da Libertadores, no Paraguai, lá na sede da Conmebol. Ele falou que ele tentou botar panos quentes, véio. A verdade foi essa. Ele falou que não achava justo um clube ser punido, ser retirado da competição, porque um torcedor ou alguns torcedores desse clube tiveram atos racistas contra jogadores ou torcedores brasileiros. Isso aí já é a primeira bola fora. Porque a gente quer, todo mundo de bom caráter, que é contra o racismo, quer que tenha uma punição exemplar. Se não punir, não vai parar. Então, se o cara lá chega pro jogador brasileiro, igual aconteceu na Libertadores Sub-20, lá no jogador do Palmeiras, o Luiz, excelente jogador por sinal, o cara lá com uma criança no colo, um paraguaio com uma criança no colo, né? O paraguaio que é igual nós, brasileiros. Aqui na América do Sul não existe raça pura, é tudo miscigenado, não existe. É europeu que veio invadir a terra aqui dos índios, misturou com índio, depois misturou com negro, foi misturando. No Paraguai é a mesma coisa. Então um cara com um nenenzinho no colo imitou macaco. O jogador do Palmeiras saiu de campo indignado, chorando. Não é mimimi. Só quem passa por isso entende. Então o BAP, ao falar que não concordava que um clube fosse punido, a pergunta do repórter, ele achava justo o clube ser excluído da competição. Ele falou que não achava justo o time pagar por um ato isolado do torcedor. Olha que absurdo. Nós estamos em 2025 já, essa questão aí já está na nossa sociedade há muito tempo, de que o racismo é errado e deve ser combatido e punido. Porque o racismo, todo mundo fala, é errado, é combatido, mas não é punido. Na nossa sociedade em geral, infelizmente. Então o BAP tem que ter noção que primeiro ele fala em nome do Flamengo. O Flamengo tem uma torcida de 45 milhões de torcedores. Desses torcedores, a grande maioria provavelmente é de negro, de mestiço, de índio, até de todo mundo do Flamengo. Então essa fala dele permite que nossos torcedores e nossos jogadores, o Gerson, o De La Cruz, o Wesley, o Everton Araújo, Bruno Henrique, se eles forem jogar em qualquer país da América do Sul e um torcedor humilhar eles, imitando macaco, jogando banana, para ele tá tudo bem. Vai lá, vê se acha o torcedor e não pune o clube. É justamente o contrário do que se deve ser. Se punir o clube, aposto que nunca mais vai ter ato racista nesse clube. Imagina, vamos fazer que se fosse o contrário. Imagina o Flamengo, sempre final de Libertadores,
Aí um grupo de torcedores contra um argentino imita lá um macaco. Aí a Conmebol vai e exclui o Flamengo da Libertadores. Imagina o inferno que não ia virar a vida desses torcedores. É por isso que quer se punir o clube. Porque se punir o clube, vai ter um efeito cascata na torcida. A torcida não vai ter coragem de fazer. Os babacas aqui da América do Sul só imitam o macaco porque sabem que não vai ter punição. Então essa é a primeira grande bola fora do BAP. A segunda veio hoje. A Leila Pereira, devido aos atos de racismo, que eu também acho a Leila Pereira uma grande mala, em vários aspectos, mas não nesse do racismo. Ela falou, sugeriu como uma forma de botar pressão, de que se não houvesse medidas duras contra os clubes em que os torcedores praticam o crime de racismo, ela sugeriria que os clubes brasileiros, ao invés de disputar a Libertadores, fossem disputar lá na CONCACAF. É claro que é só para botar pressão que isso não vai acontecer, mas aí o presidente da Conmebol, em resposta, falou que a Libertadores sem os times brasileiros seria a mesma coisa que o Tarzan sem a Chita. A Chita é um macaco do Tarzan. Olha só, ofendeu da mesma forma. Então todo mundo ficou indignado. Aí a Libra, que representa os interesses econômicos de venda de direitos de transmissão dos 20 clubes da Série A, fez um documento repudiando essa fala, e só quem não assinou foi o Landim. O Landim não, o BAP, desculpa, que tá bem parecido, infelizmente. O BAP. Então o BAP tem que ter na cabeça dele que ele representa o Flamengo. Ele não representa ali a ideia dele, sabe? Então pegou muito mal. Aí depois de um tempo que pegou mal, o Flamengo botou uma nota oficial no site do clube, nas redes sociais do clube, falando o óbvio, que o Flamengo repudia qualquer ato racista, vai lutar sempre contra. Mas por que não assinou lá então? Aí vem com a desculpa esfarrapada de que o BAP quer se desvincular da Libra para poder, no futuro próximo, negociar um contrato de venda de transmissão melhor para o Flamengo. Isso é válido, concordo com ele. Mas agora nós estamos falando de um assunto muito mais grave, muito mais sério. O Flamengo é o carro-chefe do futebol brasileiro, da América do Sul. Ele deveria ser o primeiro a assinar e repudiar essas falas. Mas não, ao não assinar, ele meio que se isenta e meio que apoia as falas racistas. É muito mais forte se todos os clubes brasileiros tivessem assinado do que um principal clube brasileiro não assinar e botar uma nota no site do clube. Para mim foi uma atitude covarde, sabe? A gente é Flamengo até morrer. Eu sempre vou defender os interesses econômicos do Flamengo, mas não faz sentido. Essa desculpa de que ele quer se desvincular da Libra, não quer dar muito poder para a Libra, nessa ocasião não faz nenhum sentido. Ninguém está falando de dinheiro ali, está falando sobre um crime. O jogador que mais sofre no mundo com o racismo é o Vinícius Júnior, nosso cria lá, garoto no ninho. Vinícius Júnior ama o Flamengo, estava na final contra o Fluminense do Carioca na torcida. Todo jogo dele lá na Espanha, ele é vítima de racismo. Ele foi dar entrevista há um tempo atrás na seleção brasileira, chorou por causa disso. Aí o nosso presidente não assina o documento, fala que não acha certo punir o clube, que o torcedor tiver racismo, cometeu o crime de racismo. Ainda passou mais pano ao falar que o racismo só é crime no Brasil, que no resto da América do Sul não existe o crime de racismo contra negro. Olha que besteira que ele falou. Ele estava tentando justificar os torcedores da América do Sul imitando o macaco em relação aos jogadores brasileiros e aos nossos torcedores.
Então, assim, o BAP, assim como qualquer presidente do Flamengo, pertence à elite, né? À burguesia, os detentores do capital. Então eles se acham acima do bem e do mal e eles não conseguem ter empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, no fundo, por essas 3 falas do BAP que eu citei aqui, no fundo ele acha que é mimimi. Ele acha que racismo é mimimi, frescura. Pô, é só ignorar. É porque não passa. Eu tô falando aqui, eu sou, obviamente, né? Eu sou totalmente contra qualquer ato de racismo. Eu sou branco, nunca passei por isso. Mas sou professor de escola pública, onde 90% dos meus alunos são negros. E é comum ouvir relato das mães, dos próprios alunos, de que eles vão no supermercado, o segurança fica atrás deles. Então, tem vários exemplos que eu poderia citar aqui, não vou citar para não alongar muito, mas o racismo existe na nossa sociedade. E a partir do momento que o nosso presidente, que representa a gente, tem 3 oportunidades de se posicionar contra o racismo, ele não se posiciona nas 3 contra, ele passa pano, aí alguma coisa está errada. Mas o BAP é o retrato do que é a burguesia do Brasil. Acha que como não o afeta, então não tem problema. E o BAP é elitista. Lá na primeira gestão do Landim, até o final que ele participou da gestão do Landim, quando depois ele saiu, ele era o principal defensor de aumentar tudo, aumentar ingresso. Ele falava que tem demanda, é lei da oferta e da procura. Se você botar o ingresso do Flamengo a R$300, nos jogos importantes, decisivos, o Maracanã vai lotar, vai. Mas é certo isso? Então, a família do BAP, o BAP sempre teve do bom e do melhor. Então, para a família desses caras, assim, né, no meio que eles vivem, eles pagam R$300, R$1.000, R$2.000 para ir no Maracanã. Para eles não faz diferença. Mas e para o trabalhador que, porra, é flamenguista igual a eles? Que o lazer do cara é ir no Maracanã, torcer pro time dele lá. Não dá, o cara não vai deixar de comer para ir no Maracanã. Então o BAP é elitista. Esse foi um do calcanhar de Aquiles na campanha, que o pessoal, os repórteres batiam nessa questão, de que ele sempre foi favorável a aumentar os preços dos ingressos. É claro que o Flamengo tem que arrecadar, mas tem várias formas. Então, assim, infelizmente, é uma coisa muito errada que o BAP fez, vem fazendo um início de gestão esportiva boa, mas o Flamengo, a gente tem que ter uma visão do que o Flamengo representa. O Flamengo representa todos nós. O Flamengo é uma instituição, cara. Eu estava vendo hoje a Flamengo TV, recomendo que todo mundo assista, quem puder. Tem o Fla Press, né? O nome é ótimo, Fla Press, apresentado pela Daniela Boaventura, que era da ESPN, 13 minutos só, um jornalzinho rápido, massa, com as informações do Flamengo, tanto do futebol quanto do esporte amador. A chefe, a diretora da Flamengo TV fala que se o Flamengo fosse um país, seria o 36º país do mundo, com 45 milhões, que somos nós torcedores, velho. Então, assim, o Flamengo não pode ser só lucro, dinheiro. Lógico que faz parte, mas tem outras formas. E tem que ter uma coisa que é caráter, velho. Sabe? Então, o BAP tá do lado dos racistas, ao não se posicionar firmemente. Quem não se posiciona firmemente contra o racismo é racista. Acha que é mimimi. Então, assim, é uma coisa muito triste e vergonhosa que aconteceu no dia de hoje. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.